agora, a gente vai falar de um outro assunto. Ai, meninas, esse assunto não tem jeito, né? Quando a gente estava escolhendo aí a pauta, a gente falou... Tá na hora de falar de celulite, de estria. Isso atormenta a vida das mulheres, mas a gente vai entender um pouquinho o que a gente pode fazer para prevenir e, melhor, o que nós podemos fazer para tratá-las. Quem conta tudo pra gente é ela, dermatologista, doutora Suzy Rabelo, que eu estava com saudades. Tudo bom? Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Demorou para voltar, estávamos com muita saudade. Também estava com saudade. Ai, que bom, porque as explicações da doutora Suzy são ótimas, a gente vai entender tudo. Vamos lá. Antes, vamos começar então do início. O que é a celulite e o que é a estria? Uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É muito comum que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo, principalmente nas mulheres, né? Certo. Os homens são menos suscetíveis a apresentar o quadro da chamada celulite. Os homens também podem apresentar estrias. Certo. Só que fazendo uma parte, dentro da medicina, o que a gente chama de celulite normalmente é um processo de infecção de pele, que é uma outra coisa. Tá. Vulgarmente a gente chama aquela alteração da superfície de pele de celulite, a gente vai continuar chamando aqui para facilitar, mas o termo médico chama lipodistrofia ginoide. Mas tá a bom. gente vai continuar chamando aqui para facilitar. Ok, mas acabou virando celulite, mas não é Isso. exatamente a celulite. Porque às vezes as pessoas se assustam quando chega um quadro de infecção de pele e o médico fala, olha, você está com celulite. Aí a pessoa fala, eu tô celulite no rosto. Entendi. É outra coisa, é uma infecção de pele. Mas a gente vai continuar chamando aqui de celulite para facilitar aqui a nossa conversa, tá bom? Então, é muito frequente que, principalmente as mulheres, tenham as duas circunstâncias ao mesmo tempo, né? Mas não que a causa seja a mesma para as duas, tá certo? A celulite... ela começa por uma alteração que acontece na pele, ao redor ali daquelas áreas de depósito de gordura. Então, entre as células, os vasos eles ficam alterados, a gordura se prolifera e aí acontecem umas traves fibrosas que acabam deformando a superfície da pele. Certo. Então, isso seria, grosso modo, a nossa celulite. Tá, a gente tem imagem aí da celulite para mostrar, pegamos umas imagens bem assim, né? Essa daí é estria, eu acho que, sabe o que eu acho que tem de famosas com a celulite, diretora? Se eu não me engano, a gente aproveitou para colocar as famosas, porque todo mundo acha que as famosas, que bombom não tem celulite, tem celulite sim. Toda mulher tem celulite, mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, quantas são as mulheres magras que têm celulite? Então, se é um depósito de gordura em uma certa região, por que as mulheres magras também têm celulite? Não é que é um depósito de gordura, é que você tem uma alteração da pele no local, tudo começa com a alteração da qualidade da pele no local, que acaba levando ao estímulo da proliferação da gordura naquele local. Não necessariamente é só obesidade. A obesidade é um dos fatores predisponentes à formação da celulite, mas não é o único. Você tem mulheres mais magras, às vezes até que praticam esporte, às vezes até atletas com celulite ali. Tá ok? Então é uma alteração até da microvasculatura. Então você tem uma alteração da circulação na pele e essa própria alteração da circulação da pele acaba secundariamente levando a um distúrbio onde as células de gordura acabam se proliferando. Entendi. E a gente tem um exemplo aí de uma celebridade magra que tem celulite. Olha lá, Cristina Aguilera. Essa foto, nossa... parece até montagem, não parece, diretor? Não, eu não sei, né? A gente achou a foto, colocamos aí, talvez seja montagem, talvez não, mas é possível, então, mesmo mulheres mais magras, ter celulite. É possível. É possível prevenir a celulite. Então, quem já tem, para não aumentar essa quantidade, essa concentração? Tem várias coisas que predispõem a celulite. Certos hábitos, bebidas alcoólicas podem piorar muito celulite, tabagismo ou cigarro pode piorar a celulite, dietas ricas em gorduras e açúcares podem piorar obesidade, o uso de calças muito agarradas pioram a circulação local, podendo piorar a celulite. Outras coisas como a vida sedentária, quanto mais frouxo fica o tecido, piora mais ainda o quadro da celulite. Então você pode melhorar. Refrigerante não, piora. isso é mito. Não existe comprovação, não existe comprovação científica. Mas várias coisas que pioram a circulação. Então, por exemplo, se você não tem realmente varizes e usa meia elástica de alta compressão, você pode piorar a celulite. Então, tudo que piora a circulação local, como até mesmo aquela calça agarrada que eu falei, pode piorar a celulite. Então, coisas que você sabe, você deve evitar.
né? Então, um mau hábito intestinal que acaba comprimindo os vasos da chamada ampola retal, acabam piorando por alteração da circulação local. Então, você precisa melhorar o seu hábito intestinal, utilizando mais dieta, mais fibras na dieta. Olha que interessante. Então, até essa prisão de ventre, de repente, pode contribuir um pouco. Não como fator isolado, mas quer dizer, você precisa de uma série de fatores de melhora. Então, melhorar da sua vida sedentária para uma vida não sedentária e associar uma série de fatores, melhores hábitos de vida. Diminuir a ingestão de álcool, parar de fumar, fazer atividade física, fatores de melhora. A massagem realmente ajuda? Uma drenagem enquanto você está fazendo. Se você para de fazer, piora tudo de novo. Agora, os tratamentos são assim, você não tem nenhum tratamento definitivo. Você tem associações de tratamentos que melhoram. Existem graus de celulite, né? Existem as celulites onde só aparece se a paciente faz a atividade, né? Se ela contrai o músculo, ela fica evidente, até a celulite muito mais intensa, que ela mesmo no repouso, ela fica bem formada, né? E que forma até nodulações, caroços, né? Aí você tem que fazer certos procedimentos cirúrgicos para poder liberar mesmo as traves que formam fibrosas. E aí existem uma série de associações que hoje você faz para tentar melhorar. Até certos tipos de lasers, radiofrequência, certas ondas de ultrassonografia que podem ser usadas. Então, existe uma série de tratamentos para melhora, normalmente todos os tratamentos associados. Nenhum tratamento sozinho melhora tudo 100%. Entendi, não vai ter uma eficiência de 100%. E é importante sempre associar melhora de dieta com melhora de qualidade de vida, fazendo atividade física, com todas essas práticas dermatológicas que você pode fazer para melhorar aquilo para a paciente. E eu acho importante a gente lembrar aqui no programa, claro, a gente está contando aqui o que vai acontecer no geral, mas cada mulher tem aí a sua individualidade também, que deve ser respeitada. Eu vou dar um recadinho, já volto, porque a gente vai voltar com imagem de outra celebridade, que aliás é mega celebridade, é mega maravilhosa, e que a gente achou uma foto dela com celulite. Mas isso eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, porque a gente ainda vai falar de estrias também, fiquem ligados. Mas a gente vai voltar a falar de estrias e celulites. Diretora, vamos colocar na tela a foto que a gente achou? Ai, que maldade, ela é tão linda, ela é tão maravilhosa. Mas minha produção achou uma foto comprometedora de... Vamos lá, Sharon Stone. Ai, Suzy, olha a foto. Tão linda, tão impecável. Nos filmes não aparece, né? Mas os paparazzi pegaram essa foto. E a gente pode ver que até Sharon Stone tem celulite e tem estria também. Agora... Estrias acontecem tanto nos homens quanto nas mulheres, mas agora a celulite é mais da mulher mesmo. É por causa das traves, da maneira como as traves separam as trabéculas de gordura nas mulheres, a gente está mais predisposta. Nos homens elas são mais assim, então não acontece. Então os homens têm sorte. É um presente. Não é só hormônio, feminino, então. Não. É mais ou menos a estrutura. É a estrutura de como a gordura está separada no homem e na mulher. Então na gente acaba formando essa tendência de dar esse aspecto de colchão. Sabe? Que pena. Não, mas a gente tem que cuidar, né? Com as dicas que você passou. Vamos agora falar de estrias, então. O que são as estrias? As estrias, elas acontecem por uma ruptura de algumas fibras que elas existem na camada logo abaixo da superfície da pele. Então, quando a pele ela se distende de um modo muito rápido, por exemplo, na gravidez ou no crescimento, então a pele se distende e acaba rompendo aquela fibra chamada de fibra elástica. Certo. Então, isso dá aquele aspecto da superfície da pele fino, que acaba ficando até meio deprimido, né? No começo a estria é roxinha, porque a gente enxerga por transparência os vasos, e depois de um tempo ela fica com aquele aspecto fino de cicatriz, tá certo? Então, quando ela já tá assim, como a gente viu na imagem, já branquinha, é porque ela já se instalou. É uma estria antiga. A estria nova, ela é uma estria vermelhinha. Quando a gente tem algumas doenças no corpo das pessoas, podem também cursar com estrias, como doenças onde os corticoides de dentro do corpo da pessoa estão aumentados, ou porque a gente está dando muito corticoide por boca para a pessoa, tá? Então, a gente pode ter estrias mais largas. Entendi. Tá bom? E o processo até de gestação nesse período, depois que a mulher tem o parto,
naturalmente as estrias acabam aparecendo. Muito não, difícil, não é depois do parto, é normalmente no último trimestre que elas aparecem, porque aí tem aquele crescimento rápido da barriga e normalmente aparece no último trimestre. E a gente consegue cuidar dessas estrias? Para que elas não apareçam? Para que elas não apareçam é mais difícil. A gente tenta hidratar bastante, mas mesmo assim, se a mulher tem muita tendência, pode aparecer, né? Então, o ideal é que a mulher não engorde muito na gravidez, que ela não saia daqueles 7 a 11, 12 quilos que normalmente os obstetras pedem para que a mulher não engorde, para tentar diminuir a tendência, né? Mas mesmo assim, a mulher pode fazer estrias nas mamas, na barriga, nas coxas, né? Que é bastante frequente de fazer no período, né, da gestação. E no pós-gestação, ou mesmo nos pós-estrias, depois que a gente notou o aparecimento dessas estrias, tem como corrigi-las? Hoje a gente tem tratamento para... Tem como melhorar o aspecto, nunca em 100%, mas melhorar bastante. Então a gente pode utilizar medicamentos, a gente pode fazer peelings, a gente pode utilizar laser. Então tem uma série de coisas que a gente pode fazer para melhorar o aspecto da estria. Hoje existe, então? Existem tratamentos que a gente pode fazer para melhorar o aspecto. Às vezes alguns tratamentos ainda caros, como os lasers, mas principalmente o laser fracionado, ele pode ser muito bom para as estrias antigas. Para as estrias recentes, que são as estrias roxinhas, você tem a resposta muito boa, às vezes, com os peelings, com os ácidos mais superficiais, para o começo delas. Agora, quando a gente está falando em estria também, eu acho que até, na minha cabeça, não sei se eu estou errada, doutora, é mais fácil prevenir a estria do que prevenir a celulite, ou não? Se você está falando naquela estria que acontece porque você engorda e emagrece, sim, desde que você não engorda e emagreça. Mas, para a estria da gravidez, a estria do crescimento, você não consegue fugir dela. Então, por exemplo, sim, aquela estria chamada estria do estirão, né? Que o adolescente faz atrás da perna, que faz nas costas, você não tem como prevenir. Porque você tem um crescimento rápido. Então, tudo que você tem, um crescimento rápido da pele e que a pele não consegue suportar esta fase, até por uma tendência genética do indivíduo, você não tem como fugir disso. Não tem como prevenir? Não. Então tem que cuidar. Tem que cuidar. A alimentação também vai influenciar em estria? Muito menos. Muito menos. Aí o problema muito mais é da fragilidade da derme mesmo, que aquelas fibras elásticas não conseguem aguentar mesmo, né? O trauma mecânico, né? A distensão da pele de um modo muito rápido, né? Porque uma coisa é você distender a pele de um modo lento, ela vai se acomodando. A outra coisa é você ter o estirão do crescimento, é você ter a gravidez no último trimestre, que você tem um crescimento abrupto que a pele não consegue acompanhar. Então, para algumas pessoas tem a tendência genética, isso rompe a fibra elástica e dá aquele aspecto, né, da pele. Então, além de tudo, a gente tem uma genética que acaba comprometendo esse período. A celulite também tem um componente também genético. A tendência genética também influencia para essa tendência, né? Mas na estria é um fator muito preponderante, perto de outros fatores, como alimentação, etc. Aqui a obesidade é importante nos dois casos, fator genético é importante nos dois casos. Mas tal alimento ou tal outro não faz diferença para a estria, tá certo? É importante você evitar. Engorda, emagrece, engorda, emagrece. Para a estria é terrível, você tem que se manter sempre dentro de um determinado peso e evitar, por exemplo, na gravidez, pesos absurdos, a mulher achar que, eu tô grávida, eu posso comer de tudo. Não pode. Não, precisa ganhar peso dentro do limite, né? Com saúde, né? Para ela é perfeito. Eu concordo. E eu acho também bacana a gente fechar dizendo o seguinte: se você ouviu todas as explicações, está fazendo tudo certinho e ainda assim notou a estria, a celulite, não fique desesperado e não fique triste. Você está fazendo a sua parte. Como a doutora bem explicou, tem muitas celulites e muitas estrias que não vão depender da gente, que vão acontecer sem querer, né? Diretora, vamos fechar só com aquela última imagem de outra celebridade que eu não acredito que ela tem celulite. Meninos, quero ver se vocês vão, eu acho que é montagem. Jennifer Lopez. É Beyoncé, desculpa, Beyoncé. Não é nada de Jennifer Lopez, a louca que foi com Jennifer Lopez na cabeça. Beyoncé, a Jennifer Lopez ficou depois da gravidez. Mas a Beyoncé, eu não acreditei quando eu vi a foto. Tem da Britney também? É verdade, tem da Britney. Vamos botar. Meninos, vocês acreditam nessa foto? Eu acho que foi montagem. A da Britney eu acredito, porque ela deu a vida dela deu foi meio estranho, ela ficou meio estranha. Mas eu te falei, as mulheres até que praticam atividade podem ter, quer dizer, não depende só, né? Não depende Você só tem que ter a tendência genética,
e você pode ter até uma vida regrada, mas você tem a tendência genética, você até pode ter um pouco. Só que aí você precisa se segurar para ela não piorar, né? É verdade. Muito obrigada, doutora Suzy. Querida. O papo é muito legal, vocês viram. Uma parte depende da gente, outra não depende. Então vamos cuidar do que depende, fazer o tratamento certo, procurar sempre uma ajuda médica. Quero agradecer mais uma vez ao Hospital Bandeirantes, que hoje permitiu que a doutora Suzy Rabelo, dermatologista, estivesse aqui com a gente. O site é o www.hospitalbandeirantes.com.br e o telefone de contato é o 3345-2000. 3345-2000. Obrigada. Prazer, adorei muito. Volte logo, que a gente adora seu Voltarei. trabalho.